que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. E as misericórdias do Senhor se renovam todas. Então, todo dia que você abre o olho, pode ter certeza que você só está vivo, respira, por causa do amor e da misericórdia do Senhor. Se não fosse isso, você bem acordado. Amém? Hoje pela manhã nós estamos aqui para trazer uma mensagem, uma palavra do Senhor. Eu vou ser bem breve, mas eu tomo as palavras que a Jéssica falou comigo, acho que domingo passado pela manhã. Os que estão aqui é porque são os que vão ouvir a palavra, a mensagem. Amém? E eu espero que nós, eu e você, nós vamos sair daqui e entender aquilo que Deus falou no nosso coração e ter um propósito. Porque quando saímos da nossa casa e viemos até a casa de Deus, tem que ter um propósito. Você não pode simplesmente sair e vir aqui simplesmente porque é uma rotina. Você tem que ter um propósito. E o propósito maior é o de adorar a Deus. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Eu reverendo essa palavra do Senhor, ficasse de pé, por gentileza. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Amém? Pode se assentar. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu queria trazer uma palavra sobre adoração e sobre ídolo. E Deus me deu uma palavra bem específica, uma mensagem que ela já estava no meu coração há um tempo atrás. Na realidade, ela é uma compilação de uma mensagem. Estou ouvindo? E eu queria fazer uma pergunta: quem é o seu ídolo? Quem é o seu ídolo? Pergunte ao seu irmão aí que está do seu lado: quem é o seu ídolo? Essa passagem que nós lemos na palavra, que Deus fala sobre adoração. Adoração é um tema que a Bíblia fala, expressa de suma importância, porque na vida cristã, a adoração ela tem que ser tratada como a nossa prioridade. E como cristãos, nós sabemos que só temos um Deus para adorar. No entanto, no dia a dia, no decorrer da vida, no decorrer das ideias, no decorrer dos sonhos, dos propósitos que nós temos, nós acabamos desvirtuando essa adoração. Eu não diria tanto nós, mas eu diria que o diabo acaba desvirtuando essa adoração. E quando nós prestamos atenção e paramos para pensar, e quando o Espírito Santo vem e fala ao nosso coração, nós entendemos que podemos estar adorando tudo e qualquer outra coisa, menos a Deus, inclusive dentro da igreja. E essa mensagem que Deus falou no meu coração é uma mensagem muito forte, porque quando Deus levantou Moisés e deu os mandamentos ao povo de Israel, a primeira coisa que Deus disse foi essa: não adorarás a outro Deus, vocês não terão outro Deus, vocês só adorarão um Deus, e esse Deus será eu, o Senhor Jeová. Quando Deus falou isso, me deixou bem claro que nenhuma imagem também seria feita. E o interessante é que Deus disse assim: olha, vocês não farão nenhuma imagem, não adorarão a nenhuma imagem. Poderia ter um gatinho, poderia dizer assim: mas uma imagem tua, baseada na imaginação do Senhor. Poderia escolher adorar a Deus, nem isso vocês podem adorar. Porque vocês têm que entender que a adoração ela não está no plano físico, não está no plano material, ela está no espiritual. E a adoração não parte daquilo que você vê, ela parte daquilo que você sente. É por isso, irmãos, que nós temos dificuldade de adorar a Deus, porque nós vamos até a casa de Deus, nós esperamos ver algo para adorar.
Nós esperamos, sabe, que um anjo apareça, ou sei lá, que aconteça alguma coisa extraordinária para o nosso coração começar a adorar. E aí eu lembro aquilo que Paulo falou, que a nossa vida cristã ela não é baseada por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E nós invertemos. Nós queremos basear a nossa vida cristã por aquilo que vemos. E é isso que acontece. Essa passagem que Deus me deu sobre idolatria, sobre ídolos, sobre adoração, eu pesquisei no dicionário e eu entendi que a palavra ídolo, ela traz uma derivação da palavra adoração. E o que é adoração? Adoração é se prostrar, é se curvar, é se doar diante de algo. E a adoração, ela fala sobre prioridade. O que é adoração? Aquilo que vem primeiro. E aí que nós vamos entender onde está o nosso coração. Porque aqui surge uma pergunta: o que vem primeiro na sua vida? O que vem primeiro dentro do seu coração? O que vem primeiro nos teus sentimentos? O que vem primeiro nos teus sonhos, nos teus propósitos, nos teus planos do dia a dia? O que vem primeiro? Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não quer que você deixe toda a sua vida e enterre ela. Deus te deu a vida para viver. Mas Deus pergunta: o que vem primeiro na tua vida? Você pode ter sentimentos, você pode ter sonhos, você pode ter propósitos. Isso é normal. Mas surge a pergunta: o que vem primeiro? Eu queria tratar pelo menos 3 pontos aqui rapidamente conosco. Tá, beleza. Sobre essa questão de adoração. Amém? Primeiro ponto é: que tipo de ídolo você adora? Que tipo de ídolo você adora? Antes de eu falar disso, eu queria falar sobre referência. A referência, ela é importante na vida do homem. Toda referência é importante. Se eu perguntasse aqui a alguém que tem uma profissão, que deseja, que tem um sonho, por que você deseja isso? Você me responderia provavelmente porque você conhece alguém, já leu a respeito, ouviu falar. Pergunte ao médico por que ele quer se tornou médico. Ele vai dizer: porque eu conheci alguém que é médico, achei linda essa profissão, vi uma reportagem, eu quero ajudar as outras pessoas, ou então eu quero ganhar dinheiro. E ele vai dizer a referência dele. Se você perguntar por que você quer ser jogador de futebol, porque eu vejo Neymar jogando, Cristiano Ronaldo. Perguntar por que eu quero ser um pregador, porque Deus colocou esse desejo, mas eu tenho a referência. Todos nós temos a referência, você tem uma referência. Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida chave que são referências. Agora nós temos que separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Amém, irmãos? Você não vai ver uma pessoa que tem um exemplo ruim e tomar ela como referência. Você tem que ver algo bom, uma referência boa, praticar essa referência. Então a referência ela não é problema, a referência não é adoração. Mas quando você passa do estágio da referência e começa a adorar isso, essa pessoa, aí já começa a afetar o seu indivíduo. Eu vou dar um exemplo. No começo da minha caminhada cristã, Deus colocou uma pessoa na minha vida. Essa pessoa, eu tinha ela como referência espiritual. Eu admirava a maneira que ela tratava Deus, a maneira que ela pregava, sabe? Eu tinha uma coisa que eu gostava. Eu me aproximava dela para aprender com ela. Isso foi uma referência. Talvez você dentro da casa de Deus tenha uma referência. Talvez o seu ídolo seja o seu líder seja a sua referência. Então se achegue a ele, tome ele com uma referência, porque é bom. É melhor termos referências aqui na casa de Deus do que fora. É melhor termos aqui. E aqui estão, irmãos, os mestres, os líderes, os pastores. Amém? Que tipo de ídolo você adora? Como assim? Eu sou crente, estou vindo à casa de Deus, eu sei quem é Deus, você me faz essa pergunta. Eu lhe faço essa pergunta porque Deus mostrou pelo menos 3 tipos de ídolos que nós podemos adorar. O primeiro deles, talvez sejam objetos. Quando falamos em objeto, a gente pensa logo na imagem, né? Pensa logo naquela imagem lá do santo, pensa logo naquela imagem lá daquela pessoa. Aí você diz assim: mas irmãos, isso aí eu já passei no teste, porque isso aí eu não adoro, porque está escrito na palavra de Deus, você acabou de ler, que eu não devo me prostrar diante de uma imagem. Amém, isso está correto, também que você entendeu. No entanto, esse objeto não significa só uma imagem. Ele pode representar
o objeto do dia a dia. Por exemplo, pode ser um bem material. Irmãos, tem gente que pode tocar em tudo nela, mas tocar no carro, no cabelo, no sapato, no cinto, numa carteira, acabou o mundo. Pode derrubar tudo, mas não mexa no trinco, no portão da minha casa, porque senão estou com um objeto. O que você tem? Se tocar, você vira outra pessoa. Irmão, pode tocar tudo, mas isso aqui não pode não. Por exemplo, eu tinha muita estima nos meus livros, eu gosto muito de leitura. Eu tinha um sonho, ainda tenho um sonho de montar a minha biblioteca. Podia tocar tudo em mim, mas não tocasse meus livros não. Eu tinha um ciúme, e Deus ainda está tratando isso na minha vida. Mas um dia Deus chegou e disse assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar todos os seus livros e vai doar. Irmãos, aquilo também para mim, talvez quem está de fora não entenda tanto quem está na pele, né? Uma coisa que Deus pede para você, que você sabe assim, que Deus vem e pega, dá. Aí Deus, quando eu sei que Deus fala, não tem para onde correr não. Aí eu e o pastor, nós fizemos um propósito, vamos um livro aqui para a igreja e para a biblioteca. Tenho certeza que o pastor Mal também sentiu. Mas é para você entender que às vezes você e eu, nós nos apegamos a algo que é material, que é um objeto. Eu vou dizer, quanto mais a gente se apega, mais Deus faz questão de dizer larga. Já prestou atenção? Quanto mais você se apega, aí parece que mexe com Deus. Aí Deus vem assim, parece que Deus está ali, tá nem. Aí você está aqui, aí Deus vai e chama a atenção dele, aí Deus vai e solta. Então qual é o objeto, o que tem na sua vida que você tem que desapegar? Quando eu falo desapegar, irmãos, começa aqui dentro, é do coração. Porque às vezes Deus faz um teste, Deus vem e diz assim, larga, solta, deixa. E Deus quer ver qual é o teu coração. E você diz assim, amém, Senhor. Aí Deus diz assim, tá bom, não precisa nem deixar não, eu queria ver só o teu coração. Foi a mesma coisa que Deus fez com Abraão, quando pediu Isaac. Pega o teu filho, Isaac, Abraão, e sacrifica ele. E na hora que Abraão pegou o cutelo e foi descer a mão, a Bíblia diz que Deus disse, para. Era só um teste, precisa não, já conheci teu coração. Então é dessa maneira, irmãos. O objeto representa isso. Então você que está ouvindo essa mensagem, saia daqui perguntando, o que eu tenho? Será que a minha roupa? Será que, sabe, o Espírito Santo está falando, amém? A segunda coisa, o segundo ídolo, ele pode representar uma pessoa, sabe, isso vai muito para a geração hoje de jovem, essa história toda de futebol, de Copa do Mundo, de Neymar, de Cristiano Ronaldo. Irmão, parece que a gente está vendo assim um manequim, parece que está vendo um modelo. O camarada está lá, anda do mesmo jeito, bota o cabelo do mesmo jeito. O que é isso? Não pode ser assim. Você pode admirar uma coisa, mas idolatrar, irmãos, é outro. Eu me lembro daquela Copa que o Ronaldo raspou a cabeça, ficou só com aquele negócio na frente aqui, que era o cascão, né? Irmãos, quando eu vi isso no meio da rua, gente andando assim, querendo me remar aqui, no meio da rua, só tinha cabeça, e raspado, ficava só esse negócio aqui. O que é isso? Que negócio é esse? Uma pessoa pode ser da igreja também. Você pode estar adorando uma pessoa e não a Deus. É aquela pessoa que diz assim, pode todo mundo adorar a Deus, mas eu não sinto a presença, só sinto a presença quando é aquele irmão ali. O que é isso, irmão? Pode todo mundo pregar na igreja, mas eu só ouço a voz de Deus quando é aquele irmão ali. O que é isso? É o Espírito Santo que fala. O Espírito Santo usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Às vezes até a pessoa que não tem nada a ver com isso, Deus faz ela pagar o preço por causa de você. Porque você diz assim, só é Ele. Aí Deus vai lá e cala a boca do irmão. Aí você vai para casa triste, porque não ouviu a voz de Deus. Deus faz isso sim, quantas vezes? Então, preste atenção naquilo que você, na adoração que você coloca no seu coração. Então não é no pastor, não é no seu líder, também não é no seu esposo, na sua esposa. Ele ou ela é uma parte, mas não é tudo. Tudo é Deus. Ele é o complemento, ela é o complemento, mas não é tudo. Tudo é Deus. Sabe por quê? Porque só Deus ele preenche todo o teu coração. Nenhuma pessoa na terra pode fazer isso. Amém? Eu me lembro que na segunda, foi na terceira série,
Meu ídolo era uma professora de português que eu tinha. Meu ídolo era essa professora. Parece que quando ela falava, todos os outros professores eu não prestava atenção, mas quando ela falava, meu ídolo. E parecia que eu não gostava de ir para a aula, né? Eu gazeava muita aula. Minha mãe está de presente aqui e sabe. Eu não gostava de estudar de jeito nenhum. Mas na aula dela não faltava. No decorrer das nossas vidas, nós temos que entender essas coisas. Amém? Terceiro tipo de ídolo que podemos ter: a si próprio. Amém? Quantos estão entendendo aqui a mensagem? Amém? O importante é a gente entender. A si próprio. Como assim, irmão? Você está dizendo que eu posso adorar a mim mesmo? Não estou dizendo como é possível, e isso é fato. Você pode adorar, idolatrar a você mesmo. É mais ou menos aquele tipo de gente que diz assim: rapaz, eu entro e saio em qualquer canto e eu me respondo. Eu sou caro, eu sou a mulher, acabou. Olha, se nada der certo, eu vou lá e faço acontecer e acabou a história. Eu que mando aqui, eu que faço aqui, me responde e pronto. Quantas pessoas no decorrer da vida a gente encontra assim? E se a gente não prestar atenção, já pode setar o teu coração em relação a isso. Tem que ter cuidado, irmãos. A si próprio. O que significa adorar a si próprio? Uma ideia que você pode ter. Você tem a ideia e não abre mão. Essa ideia pode se tornar a tua verdade própria. Quantas vezes, quantas verdades próprias eu tive que deixar de lado no altar de Deus, porque eu estava fazendo, elaborando, projetando uma verdade minha, mas que não era de Deus. E Deus vem e deslarga essa verdade, porque não é verdade, é mentira. Tudo que é mentira vem do diabo. Larga essa falsa verdade. E a gente tem que deixar a si próprio. Isso pode ser na família, isso pode ser na igreja, isso pode ser na sociedade. Quantas vezes, é como a pastora estava falando ontem, quantas pessoas sentam na cadeira da razão. Então muitas vezes você tem que sentar na cadeira da razão. Eu tenho a razão, eu estou certo, pronto. Eu vou dizer uma frase que eu lembrei agora, é de um filósofo que eu não lembro se é Sócrates falou, foi Platão, mas ele disse assim: todo mundo tem o direito de estar certo, mas estar certo da maneira correta, pelos motivos corretos, na hora certa, quase ninguém está. Então não é só você abrir a boca e dizer assim: eu tenho razão. É olhar para o seu esposo, olhar para o seu irmão, olhar para o seu líder, olhar e dizer: eu tenho razão. Isso não basta. As nossas razões têm que ser deixadas de lado, para que a verdade de Deus entre no nosso coração e venha a graça de Deus. Amém? Desses três tipos de ídolo, Deus me pergunta: o que tem entrado no seu coração? O que você tem adorado? Um objeto de imagem, uma pessoa, ou a si mesmo, um propósito, uma ideia, um sonho. Amém? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto: por que o homem busca ídolos? Por que o homem tem essa frenesia no coração de sempre estar buscando algo para adorar e se prostrar? Você já assistiu um jogo de futebol? Recentemente eu assisti agora, que no estádio o time estava ganhando por um placar, ele estava sendo classificado, e no final, aos 48 minutos do segundo tempo, já para encerrar, o outro time foi lá e fez o gol, ganhou a classificação. E a câmera mostrava assim no estádio, desesperado, crianças, jovens, desesperado mesmo, agarrando o outro assim, desesperado. Eu disse: meu Deus do céu, e a gente vê essas coisas, meu Deus do céu. Aquela pessoa, me lembro antigamente, que chorava com Zezé de Camargo e Luciano, e tinha uns posters lá no guarda-roupa, né? A pia assim, estava lá, o Zezé de Camargo, dessa figura naquela época, né? E estava lá, uau. Outro era o Backstreet Boys, né? Isso naquela época, né? Hoje é Shakira, é Lady Gaga, é gente que sabe e adora, é gente que, sabe? O homem, ele sempre tem essa tendência. Por quê? Porque Deus fez ele assim. Diga para o seu que está ao seu lado: você nasceu com um sentimento de adoração. Você sabia disso? Deus colocou isso em nós. Deus fez a gente assim para adorarmos. Mas para adorar quem, irmãos? Ele, só Deus.
A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que Deus colocou a eternidade dentro do coração dos homens. O que está querendo dizer? É mais ou menos aquela situação que o camarada anda na rua, ele olha para o céu e ele começa a filosofar e a pensar: existe vida depois dessa? Ele começa a interrogar: existe vida, existe alguém, existe um Criador? Isso foi Deus que colocou no coração dele, esse sentimento. Mas ele precisou ver a verdade, que só Deus é Deus. Amém? Existe uma fome dentro do coração do homem. Por que o homem adora ídolos? Porque ele não sabe ainda da palavra da verdade. Ele vai buscar em vícios, em drogas, em bebidas. Isso se torna um inimigo. Amém? Terceiro, só Deus pode saciar o desejo do coração do homem. Só Deus pode saciar o desejo do coração do homem. Amém? Deixe-me dar um exemplo claro de algumas passagens na Bíblia que falam exatamente sobre isso. Quando eu falo que só Deus pode saciar o desejo do coração do homem, eu também me lembro da palavra ontem da pastora Rosini, da revelação da irmã que no final ela teve, que ela viu um grande corredor e anjos pegavam coisas, anjos pegavam algumas coisas e colocavam dentro de salas que representavam os dons. Eu quero falar exatamente sobre isso. Eu quero dizer que não é o teu dom, não é a tua capacidade, não é a pessoa que está do teu lado que vai preencher o desejo do teu coração, que vai saciar a fome do teu coração. Eu quero dizer que é só Deus. Quando nós não entendemos isso, nós vimos a igreja e saímos do mesmo jeito. Quando nós não entendemos isso, nós vamos à célula e saímos do mesmo jeito. Quando nós não entendemos isso, nós lemos a palavra, fechamos a Bíblia e ficamos do mesmo jeito. Porque só Deus é que sacia o nosso desejo. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus sacia o nosso desejo, Marius, aonde nós estivermos. Deus sacia o nosso coração aonde nós estivermos. Pode ser na igreja, pode ser fora. A igreja é mais propícia porque você está mais aqui, separado, reservado. O fogo, quando está perto do outro fogo, vira uma chama maior. Mas quando você está lá fora também, você pode sentir a presença de Deus. Eu vinha há um tempo desse, dentro do ônibus, e Deus tem as maneiras dele de falar comigo muito claro. Deus fala pouco, mas quando Deus fala, irmãos, é muito claro para mim. Eu vinha dentro do ônibus, de repente, da janela do ônibus veio uma folha, uma pequena folha, e ela caiu na minha mão, E eu peguei essa folha, e rapidamente me lembrei daquela palavra que Deus diz: nenhuma folha cai de uma árvore sem a minha permissão. E eu fiquei com essa folha um bom tempo, olhando para ela, entendendo que folha representa tempo, representa estação, representa o tempo. E Deus estava falando para mim: tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo, o seu propósito. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que eu permita. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, tudo que se passa no decorrer do dia, às vezes nós pensamos que Deus está ali longe, às vezes nós pensamos que Deus está desapercebido, porque nós oramos e nós não temos resposta imediata. Aí Deus vem e diz assim: tem calma, tudo tem seu tempo. A folha cai na estação certa, tudo tem seu tempo. E aí eu peguei a folha, depois de um tempo, e joguei ela pela janela. O vento trouxe ela de volta para a minha mão de novo. E Deus falava comigo: tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito. E para mim foi muito claro, porque eu estava no momento em que Deus falou a palavra certa e na hora certa para mim. Filho, tem calma, tudo tem seu tempo. As respostas que você não tem agora, tem calma, tudo tem seu tempo. E como cristãos nós temos que entender o tempo de Deus. É uma das coisas que Deus mais briga comigo, porque eu quero passar o cavalo na frente da carroça, né? Os bois na frente da carroça. Eu sempre quero fazer isso. E Deus vem e diz assim: tem calma, tem calma. E nós temos que entender que Deus tem o tempo dele, e nós temos que acalmar o nosso coração. Eu comparo muito o coração do homem como um coração, como um barco no meio de uma tempestade. Às vezes nós levantamos uma tempestade, nosso coração está muito eufórico.
ele está muito assombrado, ele está muito atordoado, tem uma tempestade aqui dentro. Deus vem dizer assim: tem calma, calma, você precisa aprender a descansar. Mas tem as ondas estão muito altas, a tempestade está muito forte. Tem calma, porque se você ouvir a minha voz, a maré vai acalmar a tempestade. E a gente tem que aprender a descansar em Deus. Amém, irmãos? Nós temos que aprender a adorar a Deus. Eu me lembro do irmão mais velho, da parábola do filho pródigo, quando o irmão mais novo saiu de casa, fez o que fez, foi para uma terra distante, magoou o pai, magoou a família, deixou tudo. E quando o irmão mais novo resolveu voltar, o pai recebeu ele de braços abertos, perdoou ele, vestiu ele de novo, restaurou a autoridade dele. O irmão mais velho teve aquele ato inconcebível do pai. Ele não entendia, ele não, concebia a ideia de o coração do pai ter graça para o seu irmão mais novo. Por quê? Porque ele estava cheio de verdade própria. A adoração estava nele mesmo. Ele não entendia sobre o amor, ele não entendia sobre a graça, não entendia sobre o perdão. E ontem foi falado também sobre isso, a piedade. Porque nós queremos que todo mundo tenha graça conosco, tenha misericórdia conosco, tenha amor conosco, que todo mundo nos entenda. Mas nós não entendemos nosso irmão. Mas nós temos a piedade. Deus trabalha no nosso coração, amém? Também me lembro do jovem rico, que chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse assim: cumpre todos os mandamentos. E ele, mal Jesus terminou de falar, disse assim: Senhor, cumpre tudo. Ele começou a listar tudo que ele fazia. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: pois então vende tudo que tu tem, reparte aos pobres, depois vem e me segue. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça, virou as costas, não seguiu a Jesus. Por quê? Porque ele não estava com o coração aberto para ofertar a verdadeira adoração. Para ele, era o que ele tinha conquistado na vida. Para ele, era o que ele representava na sociedade. E por último, teve o apóstolo Paulo, irmãos. E eu entendo que Deus ontem falou uma palavra comigo. Eu estava compartilhando até com a Patrícia. Deus me deu uma frase. Eu quero terminar com essa frase, em cima do exemplo de Paulo. Deus falou para mim ontem: meu filho, o diabo, todas as vezes que olha para o homem, ele mostra ao homem que ele tem de pior. Todas as vezes que o diabo olha para o homem, ele mostra a ele que ele tem de pior. Mas todas as vezes que eu olho para o homem, eu mostro a ele o que ele tem de melhor. O diabo vem e diz assim: olha, você fez isso, você tem isso, você não faz isso. E ele mostra que está em que é de pior. Aí Deus vem com a graça dele e diz assim: eu enxergo você isso, você pode ser isso, eu te dei isso, você para mim é isso. Quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, o diabo chegava e dizia assim: esse aqui é um perseguidor. Deus diz assim: esse aqui será o grande líder da igreja. Quando o diabo olhava para Pedro, antes de ser apóstolo, Cefas, dizia assim: você é um mero pescador, gente de ninguém, esquecido. Deus olhava para ele e dizia assim: você vai ser, Pedro, um dos maiores pregadores. Com o sermão você vai ganhar 3.000 almas, você vai ser uma autoridade na igreja. É assim que Deus vê. O diabo chega para você e diz assim: você tem esse pecado. Deus diz assim: meu filho, eu posso te usar, você pode ser uma pessoa muito usada no meu reino. É assim que acontece. Amém, irmãos? Lembre-se disso, lembre-se disso. O diabo te mostra o pior, Deus te mostra o que você tem de melhor. Amém? Quantos aqui entenderam a mensagem de amor de Deus? Amém? Eu queria fazer uma oração com você. Eu queria convidar o Flávio para tocar esse violão. Fique de pé, por favor. Pergunte aqui como está do seu lado: quem é o seu ídolo? Pergunte de novo: enquanto nós não deixarmos Deus ser o centro da nossa atenção, da nossa oração, nós sempre veremos a nossa vida medíocre. Sempre vai ser assim. A gente vem para a igreja, mas não cresce espiritualmente. Você vai para a célula, mas não cresce espiritualmente. O desejo do coração de Deus é para que você suba na fé, no conhecimento, na graça, na fé, para que a sua maturidade seja firme, estabelecida.
não importa se você está no seu trabalho, na sua casa, na sociedade, aonde você estiver, você ser um cristão com o coração cheio de graça. Amém? Nós vimos aqui até essa manhã. Talvez algumas pessoas não tenham costume de tão cedo assim. Tão cedo não, né? Porque 9h30 não é tão cedo. Mas às vezes pela manhã, algumas pessoas não são muito produtivas. Talvez até domingo pela manhã. Mas o que importa é que você está aqui. Você poderia estar em outro canto, mas você está aqui. Amém? Deus vai honrar isso. Amém? Feche seus olhos. Cante esse refrão do coração. Aleluia. Aleluia. Diga para Deus, Senhor, meu coração precisa ser tudo. Eu não quero que meu coração esteja em outro mundo, em outra coisa. Eu quero que esteja em Ti. Fazer o centro, Senhor, na minha fome. Aleluia. Isso. Ele é o único digno de adoração, Senhor. Tu és o único digno de adoração, Pai. Nos perdoa quando adoramos qualquer outra coisa, mas não te adoramos. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Como o centro da adoração, ó Pai. O trono do meu coração eu oferto a Ti, eu ofereço a Ti. Eu tiro um objeto, eu tiro uma pessoa, eu tiro uma ideia, eu te coloco no centro. Porque tu me estás no centro, Senhor. Me perdoa, Senhor, quando eu amando todas as outras coisas, como eu estou com prioridade de todas as outras coisas, e eu não te adoro. Neste momento eu quero arrancar do meu coração todo ídolo, toda ideia, toda verdade própria. Eu digo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és o único, assume o lugar do meu coração, Senhor. Quero sentir Tua presença, quero que a Tua unção esteja com ódio sobre a minha cabeça. Eu quero ser um cristão autêntico, eu quero sentir a fome do meu coração, a sede do Teu Espírito. Não quero ser o mesmo, não quero ter um medíocre. Quero subir no velho de pé, te adorando, te exaltando. O Espírito Santo, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Somente Deus. Oh, meu querido, que você saia daqui hoje, o Espírito Santo tenha falado no teu coração. Você sai daqui e dizer, Senhor, eu quero tirar do meu coração, eu quero arrancar do meu coração, eu quero te colocar. Não importa que o Senhor tenha que pedir que eu deixe, não importa que o Senhor tenha que pedir que eu desapegue, que eu tenha que frear, mas eu tenho que te ter no trono, no centro do meu coração. Faça assim, Senhor, com o poder do Teu Espírito, com o poder da Tua palavra, que possamos, São Deus, oferecer o que há de melhor, ter prioridade na adoração. Que a Tua presença esteja no nosso coração no decorrer deste dia, desta semana. Que o Teu Espírito seja o nosso selo, para a glória do Teu nome, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, você que tem passado por palmas disso. Amém, aleluia. Que bom, querido, ouvirmos essa palavra. Sabemos que